Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Vamos dar uma continuidade aí, né, sobre os dispositivos de armazenamento magnético e vou aprofundar um pouco mais aí, falar sobre o disco rígido, o famoso HD. Os discos rígidos foram inventados nos anos 50. Nossa, anos 50, hein? Já se passaram aí 70 anos, quase 70 anos, né? Eles começaram como grandes discos de até cerca de 50 centímetros de diâmetro que guardavam somente poucos megabytes, né? Então eram gigantescos, né? Originalmente eles eram chamados de discos fixos ou Winchester, nome usado para um produto popular da IBM. Mais tarde ficaram conhecidos como discos rígidos para distinguir dos disquetes ou flop disk, literalmente discos flexíveis, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer o disquete, ele é bem mole, né? Bem, se você desmontar um disquete e mesmo abrir, aí você vai ver que é frágil e bem flexível, né? Vão notar que é o mesmo material das fitas cassete. Nos discos rígidos, o meio magnético de gravação de dados fica numa superfície rígida, um disco ou prato, enquanto nas fitas magnéticas e no disquete é uma película plástica flexível, né? Se vocês tiverem a oportunidade de abrir um HD, né? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia abrir uns HD lá para mostrar para vocês. Ele é um metal bem espelhado, assim, dá para até se ver nele e é bem rígido, né? Em um conceito mais simples, um disco rígido não difere em nada de uma fita cassete. Tanto os discos rígidos quanto as fitas cassete usam a mesma técnica de gravação magnética descrita em como funciona os gravadores magnéticos. Os discos rígidos e as fitas cassete também compartilham os principais benefícios do armazenamento magnético. A mídia magnética pode ser facilmente apagada e regravada, e por muitos anos ela lembrará dos padrões de fluxo magnético nelas armazenados. O tanto no disquete quanto no HD é igual. Logicamente que você pode gravar e desgravar, né, inúmeras vezes. Mas o problema maior tem um problema grande aí quanto ao disquete que foi descontinuado, não só pela capacidade, como ao corrompimento de arquivos, né? Que ele era facilmente corrompido. Então tinha que tomar muito cuidado no transporte. Às vezes dava problema no leitor, às vezes o leitor já não estava aquela maravilha, também acontecia de corromper. Então, por vários anos ele foi um dos principais dispositivos de armazenamento para ser transportado, né? Mas hoje, logicamente, está em desuso porque ele tinha muitos problemas. Fita cassete e disco rígido. Fita cassete versus disco rígido. O material de gravação magnética é uma fita cassete. Em uma fita cassete é depositada sobre uma fina tira de plástico. Em um disco rígido, o material de gravação magnética forma uma camada sobre um disco de alumínio ou vidro de alta precisão, que é então polido para ficar tão liso quanto um espelho. Numa fita, é preciso avançar ou retroceder rapidamente para chegar a um ponto determinado. Em uma fita longa, isso pode levar vários minutos, e um disco rígido é possível ir para qualquer ponto da superfície quase instantaneamente. É verdade, pessoal. Antigamente, né? Quem conhece a fita cassete, eu gravei muita fita cassete, né? E a gente tinha que avançar, chegar na música que você quer, né? Você não escolhia o momento quer dizer, você não mandava avançar em tal música que chegava lá instantaneamente, né? Tinha que ser, como fala, ser craque em perceber que tá na música. Em um toca-fitas, a cabeça de leitura e gravação encosta diretamente na fita. Em um disco rígido, a cabeça de leitura ou gravação voa sobre o disco.
você nunca tocá-lo de verdade, como eu já tinha dito na aula anterior, né? Então, ó, o cabeçote, no caso do toca-fita, encosta diretamente na fita, né? Para fazer a leitura. Mas no caso do disco rígido, ele fica bem a milésimo, né? De milímetro ali para encostar, né? No disco. Ele não fica encostado no disco rígido para fazer a leitura. A fita em um toca-fitas se move sobre a cabeça a cerca de 5 centímetros por segundo. Um disco rígido pode girar sua cabeça em velocidade de até 7.500 por segundo, né? Centímetros por segundo, cerca de 270 km por hora. Que velocidade, né? Incrível. E hoje ainda já tem mais rápido ainda, né? As informações de disco rígido são armazenadas em setores magnéticos extremamente pequenos comparado com a fita cassete. O tamanho desses setores é possibilitado pela precisão do disco e pela velocidade da mídia. Então, vocês vão ver daqui a pouco que é tudo setores, né, e trilhas, né? Então, dentro de um disco, onde são gravados partes de um arquivo, né, por exemplo. Por causa dessas diferenças, um disco rígido moderno é capaz de armazenar uma quantidade impressionante de informações em um pequeno espaço. Um disco rígido também pode acessar qualquer uma dessas informações em uma fração de segundo, né? É instantâneo o acesso. Você pede para abrir tal arquivo e ele já vai buscar para você, né? Ele vai juntar as partes e montar para você e mostrar para você na tela. Capacidade de desempenho. Um computador de mesa típico tem um disco rígido com uma capacidade entre 500 e 3 terabytes, né? O que a gente mais encontra hoje é 1 terabyte, comum, né? Mínimo hoje. Mas, se vocês forem trabalhar com manutenção, vocês vão encontrar aí computadores de 40, 80, 320, né, gigabytes ainda. Os dados são armazenados no disco na forma de arquivo. Um arquivo é simplesmente uma coleção de bytes. Os bytes podem ser código ASC2 para os caracteres de um arquivo de texto. Instruções de um aplicativo de software para o computador, computador executar. Os registros de um banco de dados ou as cores dos pixels de uma imagem do formato GIF. Entretanto, independentemente do que ele contiver, um arquivo é simplesmente uma sequência de bytes. Quando o programa é executado no computador solicita um arquivo, o disco rígido recupera seus bytes e envia para a CPU, um de cada vez. Então, pessoal, então o que o computador entende é somente bytes. O que é gravado dentro do disco rígido são somente bytes. Né? É uma sequência de zeros e uns incrível, né? E aí ele junta tudo isso e decodifica para você, né, em várias, vamos dizer assim, é traduzido, né, de linguagem de máquina até uma linguagem que você entende e mostra para vocês aí. Isso feito a uma velocidade incrível. Há duas maneiras de medir o desempenho de um disco rígido. Taxa de transferência de dados, data rate, número de bytes por segundo que a unidade de disco pode entregar à CPU, e taxa entre 5 a 40 megabytes por segundo são comuns, né? Então, o importante quando você vai comprar um HD, né, é saber qual é a taxa qual é a velocidade que ele trabalha, né? Quanto mais rápido, mais ele lê, mais ele rapidamente ele grava também, né? Tá? Tempo de busca, seek time, né? Intervalo entre o momento em que a CPU solicita um arquivo e o envio para a CPU do primeiro byte do arquivo. Temos entre 10 e 20 milissegundos são comuns, né? Então, é extremamente rápido, né? O outro parâmetro importante é a capacidade da unidade de drive, que é o número de bytes que ela pode guardar. Então, olhar a quantidade de capacidade da unidade aí, né? A quantidade de bytes que ela pode guardar. Por dentro,
Placa eletrônica. A melhor maneira de compreender como funciona um disco rígido é dar uma olhada no seu interior. Observe que a abertura de um disco rígido o destrói de modo que isso não é algo para tentar fazer em casa, a menos que você tenha uma unidade completamente utilizada. Pessoal, não peguem lá um HD em perfeito estado e vai abrir por curiosidade, porque vocês vão estragar. No processo de fabricação, ele é feito num ambiente totalmente excluso de poeira, né? Ele não tem poeira no ambiente de fabricação de um HD, porque ele é fechado hermeticamente, né? Então ele não pode entrar poeira de jeito nenhum, senão já dá problema na leitura, tá? E estraga o HD. Uma vez aberto, possivelmente pode acontecer de você não reaproveitá-lo mais, né? Se cair alguma sujeira, tá? Ele é uma caixa de alumínio vedada com a placa eletrônica de controle fixada em um dos lados. O componente eletrônico e o motor de gravação, né? Os componentes eletrônicos controlam o mecanismo de leitura ou gravação e o motor que gira os discos. Esses componentes eletrônicos também fazem a montagem dos domínios magnéticos da unidade na forma de bytes, leitura, e transformam os bytes em domínios magnéticos, gravação. Todos os componentes eletrônicos estão contidos em uma pequena placa que é removido o resto da unidade, né? Então existe uma placa lógica, né, na parte de baixo do HD, e isso aí faz o controle, né? Ele é o que conecta aí, faz todo o controle do HD e faz a comunicação aí com o resto do computador. Olha lá, né? Então, se tiver curiosidade, né? Aqui é a parte da tampa, aqui é a parte interna do disco rígido, né? Tá? Tem né? O disco, né? Tem os cabeçotes aqui de leitura, né? E aqui uma placa lógica. Se vocês verem de parte de baixo, vai ter uma placa lógica, né? Isso aqui é uma interface ainda não é SATA, né? Essa é uma interface IDE, mas é basicamente igual. Só muda a interface de conexão aqui, ok? Por dentro, embaixo da placa. Embaixo da placa estão as conexões do motor que gira os discos, assim como o orifício de ventilação altamente filtrado que deixa as pressões internas e externas do ar se igualarem, né? Então, é um pequeno orifício, né, para igualar a pressão, né, por causa do movimento ele gera uma pressão. E aqui é o motorzinho, né, que gira, né, faz girar em alta velocidade o disco quando acionado, tá? É isso aí. Remover a tampa da unidade, remover a tampa da unidade revela um interior extremamente simples, mas muito preciso. Os discos eles giram normalmente a 3.600, 7.200 RPM por minuto. Hoje aí já você vai encontrar acima de 10.000, né? Quando a unidade está operando, né? Quando a unidade está operando. Esses discos são fabricados com tolerância incrível e têm acabamento espelhado, como você pode ver nesse interessante autorretrato do autor, né? Então, tem ó, o disco aqui. Aqui já está a pessoa aqui tirando foto, né? É extremamente espelhado mesmo. Dá para usar até como espelho. Muito interessante isso aqui, tá? Isso aqui foi uma das grandes revoluções na questão de armazenamento, né? Hoje, lógico, está sendo substituído pelos SSDs, né? E outros dispositivos de armazenamento. Mas o HD ainda é um custo-benefício bem interessante. O braço, ele segura as cabeças de leitura ou gravação e é completamente controlado pelo mecanismo no canto superior esquerdo. O braço é capaz de mover as cabeças do centro do disco à borda da unidade. O braço e seu mecanismo de movimentação são extremamente leves e rápidos. O braço de uma unidade de disco típica pode se mover do centro à borda até 50 vezes por segundo. É uma coisa incrível se ver, né? Se a gente pudesse... Tem como fazer, dá para fazer aí, a gente conectar
tira a tampa, né? E conecta no computador e dá para ver ele trabalhar. Logicamente que vai acabar inutilizando, né? Por isso que é bom usar um HD já que já está fora de circulação, né? Que não está mais servindo para nada, né? A gente pode até fazer um teste aí, né? Quando as aulas voltarem. Por dentro, os discos rígidos e cabeça. Para aumentar a quantidade de informação que a unidade pode armazenar, a maioria dos discos rígidos tem múltiplo disco ou pratos. Essa unidade tem 3 discos e 6 cabeças. Cabeça magnética, leitura ou gravação. Então esse tem 3, mas a maioria é um disco, né? Tá? Hoje em dia. Você vai ver que tem 3, tudo é tipo, né? Tudo lendo ao mesmo tempo. É incrivelmente rápido esse aqui movimentar 50 vezes por segundo, né? Incrível. E a velocidade também do disco, né? O mecanismo que move os braços de um disco tem de ser incrivelmente rápido e preciso. Ele pode ser construído usando um motor linear de alta velocidade. Incrível, né, gente? Muitas unidades usam abordagem de bobina de voz, a mesma técnica é usada para mover o cone de um alto-falante no seu aparelho de som estéreo. É usada para mover o braço. Incrível. Os dados, armazenamento de dados, os dados são armazenados sobre a superfície de um disco em trilhas e setores. As trilhas são círculos concêntricos e os setores são cunhados em forma de fatia de torta sobre a trilha, conforme mostra a figura abaixo. Então, tem os setores e as trilhas, né? Então, logicamente, isso aqui é uma figura, uma imagem ilustrativa, isso aqui é bem pequenininho esses setores e trilhas, né? Quase não dá para, não se vê esses setores e trilhas a olho nu, né? Tem que usar o microscópio. Uma trilha típica é exibida em amarelo, enquanto um setor típico aparece em azul. Um setor contém um número fixo de bytes, por exemplo, 256 ou 512, no nível da unidade do disco rígido ou do sistema operacional. Os setores são frequentemente agrupados em clusters, blocos, né? Então, tem essas divisões, subdivisões, onde é gravado todos os dados. O processo de formatação de baixo nível de uma unidade estabelece as trilhas e setores do disco. Os pontos iniciais e finais de cada setor são gravados no disco. Esse processo prepara a unidade para guardar os blocos de bytes. A formatação de alto nível, então, grava as estruturas de armazenamento de arquivo, com tabela de alocação no setor. Esse processo prepara a unidade para guardar os arquivos, né? Essa formatação de baixo nível, pessoal, ela é bem diferente de alto nível. Alto nível é o que a gente geralmente faz, né? Formata um HD, formata um pendrive e apaga tudo, né? E volta ao zero. A formatação de baixo nível, quem for fazer tem que tomar muito cuidado, porque caso você queira recuperar algum arquivo, possivelmente não vai ser possível nesse caso, né? Ele geralmente não, ele redefine todo o HD, todo, né? Cria e estabelece as trilhas setores novos. Então ele é a mesma coisa que vem de fábrica, né? Então ele vem zerado em todo sentido, tá? Aí não é mais possível recuperar nada, tá? Por isso que quando a gente vai descartar HD, né? Tem que tomar certos cuidados, porque ainda é possível recuperar arquivos, né? Aí, se for possível, quem quiser realmente falar, vou apagar tudo, né? Tem que fazer uma formatação de baixo nível. Existe software dos fabricantes para fazer isso, tá? Pessoal, é isso aí. Finalizamos aí mais uma aula, né? Fiquem atentos, assistam novamente a aula, né? Para absorver o máximo conhecimento. Fique atento com as atividades também, ok? Daqui 3 semanas o bimestre fecha, né? Então todos precisam de nota aí para dar continuidade. Beleza? Valeu!